sua vida da forma como vai servir a Deus. Existe aquele que ele é chamado por Deus e ele cumpre todo o script direitinho. Ele vem para a igreja, quando dá para orar ele ora, quando dá para ler a Bíblia ele lê, quando dá para vir para o ensaio ele vem, quando dá para cantar ele canta, quando dá para fazer ele faz, quando não dá ele não faz. Mas também tem aquele que faz como dá, não é quando dá, já faz o quando é o primeiro, faz como dá, como nem sempre dá, ele tem sempre uma boa desculpa. Há pessoas que têm sempre uma boa desculpa. Eu sou uma pessoa que costumo sempre medir e ultrapassar os meus limites. E conheço boas desculpas para não ultrapassar. Então, conheço muitas desculpas. E conheço as desculpas que as pessoas me apresentam. Então, existem pessoas que são muito boas para dar desculpas. Pastor, eu não vim porque aconteceu assim. Pastor, eu não vim porque eu estou com a dor na perna. Pastor, eu não vim porque é muito difícil o ônibus. Pastor, eu não vim porque o cachorrinho ficou doente. Pastor, eu não vim porque eu tive a dificuldade assim. Pastor, eu não vim. São sempre as mesmas pessoas, são sempre as mesmas desculpas, são sempre desculpas diferentes, são sempre desculpas criativas, mas você precisa entender que as desculpas que você dá não são as desculpas para o pastor, não são as desculpas para a liderança, não são desculpas para Deus. A única desculpa que você dá é para você mesmo. E a distância que você coloca entre você e a bênção é você quem está colocando, e é você que aumenta a distância entre você e a bênção, entre você e aquilo que você quer na vida. Eu não estudei porque não tive dinheiro. Eu não estudei porque meu marido não deixou. Eu não estudei porque eu precisei criar meus filhos. Eu não estudei porque... E se você for pensar, você tem internet, você tem correio, você tem cartilha, você tem tantas alternativas. Eu não estudei porque precisei trabalhar. Eu não estudei porque eu era pobre. Você tem cursos gratuitos, você tem cursos de internet, você tem curso de meio período, você tem curso de culinária, curso de cabeleireiro, curso de manicure. Você pode não estudar o que você quis, mas você pode estudar alguma coisa. Nós apresentamos muitas desculpas quando não queremos de fato colocar o coração em alguma coisa. Isso eu chamo de ser diferenciado. Se eu não posso dirigir um trabalho na igreja que eu quero, então eu também não vou limpar o banheiro, porque eu não sirvo para limpar banheiro, eu sirvo para ser a dirigente das irmãs locais. É para isso que Deus me chamou. Eu sirvo para sentar no púlpito e ser esposa de pastor. Mas eu vou te dizer, toda esposa de pastor que preze-se, já lavou banheiro, já fritou pastel, já virou massa para construir igreja, já assentou piso. E quem não fez isso, desculpa, não sabe dar um conselho para uma irmã. Mas sentar no púlpito quer virar massa, ajoelhar na brita, que antigamente, igreja, você não ajoelhava em carpete, você não ajoelhava em piso. Eu acho que eu só comecei a ajoelhar em piso e em carpete talvez no início dos anos 90, que antes disso as igrejas não tinham essas coisas. Era terra, banco, era caixote de feira. Você ia, pregava, ia fazer culto, era lamparina, ia tirar aquela substância que tem aqui dentro,
saía preta, com cheiro de querosene. Sabe como é que entra em igreja? Esposa de pastor que não fez isso? Passa, não te enxerga e entra assim, ó. Parece que é um ser de outro planeta. Isso é quem é comum. Davi não era comum. Porque Davi, quando ia deitar na relva, estava lá com as ovelhinhas dele, ia deitar na relva. Ele olhava para o céu, ao invés de ele pensar, que bom, estou descansando, ele dizia, Senhor, que é o homem para que o visites e que é o filho do homem para que te lembre deles. Pouco menor que o homem o fizeste. Ele via a ovelha se afastando, ele ia juntar, ele cuidava, ia ver o pasto verdejante, ia ver a água fresca, porque a ovelha, se tomar água contaminada, ela morre, ela desidrata. E ele, quando olhava aquilo, ele não pensava, como eu sou um pastor bonzinho. Não, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, por amor do seu nome. Davi não tinha desculpa, porque quem quer ser excelente não inventa desculpa, ultrapassa suas debilidades, suas deficiências, suas dificuldades e vai um pouco mais. Jesus disse, pediu para ir com você 1 milha, vai com ele 2. Quando o pai de Davi, Jessé, diz assim, vai lá levar os mantimentos para os teus irmãos, porque Davi era o caçula, e como José fazia os serviços de casa e ficava no campo. Até a túnica deles era diferenciada. Quem fazia serviço braçal forte tinha sempre túnica de manga curta. Quem fazia serviços caseiros e tinha serviços mais leves tinha uma túnica de manga comprida para se proteger do sol, para não se cortar. Davi foi levar, mas quando ele chega lá, que ele vê aquele tumulto todo, um homem ferrenho batendo no chão, trepidando tudo, ele podia voltar, deixar os mantimentos, sair. Mas quando ele vê aquele homem que já estava ali há meses desafiando o povo de Israel, ele entendeu que o problema não era o povo, era o Deus de Israel. Às vezes a igreja está em oração por um propósito. O pastor desafia a igreja, vamos fazer um relógio de oração, vamos orar porque a gente precisa disso aqui, assim, não vou não. Olha em casa mesmo. Deus atende do mesmo jeito. Atende se não tiver outro jeito, mas pense se não tem outro jeito. Estamos falando de amor fraternal. Amor fraternal tem que ter o amor ágape dentro dele, tem que ter o amor divino, comunhão de propósito. Tem que ter o amor estorge dentro dele, o amor familiar. O que você sente, eu sinto.
O que eu sinto, você sente. Sabe por que quando Jó orava pelos seus amigos, o cativeiro dele virou? Porque orar pelo outro e amor fraternal é ter empatia. Empatia é sentir o que o outro sente. É quando alguém chega por você e diz assim: ora por mim, porque eu estou numa causa assim, assim, assim. Minha irmã, meu irmão, se você não for orar, fique quieto. Ou diga: agora eu já estou orando por uma outra causa. Hipocrisia não concorda, não combina com amor fraternal. Vou orar sim, nem lembra. Como a vida é muito corrida, anote, apresente caderninho a Deus. Senhor, apresento aqui esses pedidos de oração. Porque quando você vai chorar pela causa de alguém como se fosse a sua, Deus toma a causa dele e olha pela sua. Olha dele e cuida da sua. Porque enquanto você faz a obra de Deus, intercessão é fazer a obra de Deus, Ele cuida de você. Jó já tinha a causa dele perdida. Ele já estava dizendo: Senhor, nu cheguei, nu vou voltar. Estou entregando para o Senhor tudo e já sei qual que é o meu destino. Mas toma meus amigos, eles não sabem o que eles estão falando. Tem misericórdia deles. E enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o seu cativeiro e deu a Jó 7 vezes mais. Por quê? Sentimento de fraternidade. Mas eu sou fraco. Aí vem lá de novo o Davi, que chegou lá no campo de batalha e quando viu o povo de Israel, que às vezes a gente não tem esse sentimento, a gente vê lá o povo e acha que a gente não tem nada a ver com isso. Mas você é do povo. E o que acontecer com o povo vai refletir em você. Quem é esse circunciso filisteu que está falando mal de quem? Do Deus de Israel. Aí os irmãos que eram pessoas comuns, porque quando você é incomum, preste atenção, tua família não entende a tua língua. Quem está andando com você não entende a tua língua, não entende o teu propósito, não entende a tua mente. Sabe por quê? Porque as mentes são comuns, mas você tem a mente de Cristo, entende todas as coisas e por ninguém é discernido. Ô Davi, deixa de ser mal, ó, deixa de ser mal. Qual é o tamanho da tua maldade? Você vem aqui trazer comida pra gente, ainda vem fazer hora com a gente? Que esse gigante está aí debochando da gente, você vem dizer que ele está debochando de Deus. O que você quer agora? Ele está procurando aí um guerreiro para lutar com ele e tal. Não, pode dizer para o rei, o que vão dar aí? Olha, vão tirar todos os impostos da família, vão dar a filha do rei, a mão da filha do rei, e a família vai viver em paz daqui todas as gerações, sem cobrança de impostos, num lugar bom da terra. Não, eu vou lá. Sabe o que é isso? Não é ser metido, é ser diferente, é saber que relacionamento de amizade você tem, ó. Aqui eu não sei como é que fala, mas no Rio diria assim: pirou na batatinha.
Mas Saul estava desesperado. E quando escuta a história, diz: tá bom, arruma lá o homem, arruma lá o homem, arruma lá o homem. Não era maldade, é porque ele era diferente. Por isso ele escreve esse salmo. O Monte Hermon era um monte que ficava encravado no meio do deserto. Deserto escaldante. Escaldante. E esse monte é um monte que passa quase o ano inteiro com gelo no pico dele. Gelo. Só que o que acontece? Quando chega o alto verão em Israel, o Monte Hermon começa a derreter. E pequenas gotinhas, muito pequenas, gotículas, como orvalho. Vocês já viram orvalho caindo? Você olha, aqui em São Paulo a gente observa muito isso. Daquele calorão, quem mora no alto então vê isso. Quando de repente o tempo fecha, você olha na janela, você pensa que está chovendo. Não é chuva ainda, é aquele orvalhozinho. É o orvalho. De repente começa a cair as gotinhas de orvalho. Eu quero te dizer que existe em Israel o principal rio de Israel. Ele nasce em Israel, ele atravessa todo Israel, passa pela Síria, e a divisa dele em Israel e a Síria e a Jordânia é um rio sujo, que é esgoto da Síria. Mas em todo Israel ele é um rio limpo, caudaloso, e tem 70 cachoeiras. É o Rio Jordão. 70 cachoeiras. A Bíblia nos diz que para que Israel conquistasse Canaã, foi necessário um grande milagre. Os sacerdotes precisavam pegar a arca e, carregando a arca no ombro, como era a ordem de Deus, assim que os sacerdotes colocassem o pé no Rio Jordão, Deus operaria e operou um milagre. As águas cessaram, levantaram-se um muro e o povo passou a pés enxutos. Porque a velocidade da água ali matava, afogava e carregava por enxurrada por causa das cachoeiras que tem ali. Pois é. Esse Rio Jordão, essas gotinhas que descem do Monte Hermon, uma gotinha e a outra gotinha, uma gotinha e a outra gotinha, começa a formar uma nascente no pé do Monte Hermon. E essa nascente se transforma no Rio Jordão, que dá 12 cachoeiras, 70 cachoeiras, e corre todo Israel e atravessa a Síria, percorre quilômetros e quilômetros e quilômetros e vai desembocar lá no Mar Morto. Começa um rio de água doce e, conforme vai chegando no fim, se torna um mar de águas salgadas, forma o Mar da Galileia. Todos os rios, lagos, lagunas, mares que você tem em Israel, são alimentados pelo Rio Jordão. Toda a bacia hidrográfica de Israel são alimentadas pelo Rio Jordão, que nasce no meio do deserto, formado por gotinhas derretidas do Monte Hermon. Sabe o que é que eu quero te dizer? Antes de eu começar a falar do Monte Hermon, eu disse que talvez você diga que você é pequeno ou fraco para formar algo grande.
Eu quero te dizer que você é uma gotinha. Você não precisa ser mais do que uma gotinha. Uma gotinha. O Monte Hermon, ele fica em cima. E olha como até a posição, nada na Bíblia está por um acaso. O monte fica em cima e a gotinha tem que ter. De novo, o monte fica em cima e a gotinha tem que ter. De novo, para ficar guardado, o monte está em cima e a gotinha tem que ter. E tem que correr, porque quando ela corre, ela ganha velocidade. Aleluia! Ora baixar a mala. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, uma cadeia de montes. Porque ali, quando desce, o Senhor ordena a bênção. E a vida, aleluia, para sempre. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Essa palavra ela é extensiva à igreja, à família, aos relacionamentos, a empresas. Irmãos, tudo que nós vamos construir, nós precisamos descer juntos. Precisamos nos juntar. Já há um ditado antigo que diz que uma andorinha só. Eu costumo dizer lá na Vila Nive, tem um ditado em árabe, meu sogro me ensinou: Ituartambabizaef, uma mão só não bate palma. Você precisa das duas. Sabe o que é? Coisa mais simples da gente falar, de dizer assim: não quer vir comigo não, então eu vou sozinho. Provérbios diz: quem anda sozinho pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. É melhor. Cadê a Rafa? Aí? Então vem você. Ah, Rafa. Ao invés de você dizer andar com duas pernas é mais rápido, mas ao invés de você dizer não quer vir, vou sozinho, é melhor você pegar, vai junto. Sabe por quê? Nessa caminhada você pode, ó. Aí, ó. Você tem alguém para te levantar. Se você for sozinho, você vai cair. E você vai ficar sozinho no meio do caminho. Você não vai completar o seu caminho. Um cordão de 3 dobras não se pode romper. Descer e seguir. Descer e seguir. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Pegou aquele seu filho e disse: não vou falar mais nada não, agora eu vou largar você. Não, vai lá, pera aí.
Pega ele e traz pela mão. Quem disse que vai ser fácil? Mas é seu. É seu, Jesus te deu para cuidar. É de gotinha em gotinha. Pega aquele seu marido, aquela sua esposa, ora por ele, cobre ele de oração. Aquele seu pai, aquela sua mãe, aquele seu irmão, aquele seu parente, aquele seu chefe. Fraternizar. Tem amor de Deus aí dentro. Aquele amor que não quer nada em troca. Aquele amor que renuncia. Como Davi. Usa seu tempo. Usa a sua dedicação. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em harmonia. É mudar nossa mente. Porque o que o mundo prega é o contrário. Quanto mais desunião, quanto mais confusão, quanto mais subir, melhor. O reino de Deus é o contrário. Você desce. Olha, cachoeira está aí embaixo quando você pensa lá no Monte Hermon. Mas para quem está na última cachoeira, as cachoeiras estão lá. Sempre tem alguém mais embaixo. E quem está bem lá embaixo vai olhar e vai dizer: está vindo lá de cima. Você está entendendo? Nós, enquanto igreja, irmãos, enquanto povo de Deus, o Monte Hermon é um, Deus é um, Ele é um monte, é firme, e a igreja se forma nele, gotinha por gotinha. Viramos um grande rio que precisa inundar toda a terra, precisa irrigar toda a terra. Toda a terra precisa receber. Se eu quiser fazer ainda mais uma aplicação, a água representa a palavra. E aonde uma gotinha dessa chega, precisa receber hidratação, precisa receber a graça de Deus. Aonde tem água, tem vida. Por que não tem vida abundante no deserto? Porque não tem água. Porque a gente vê lá no início a Mesopotâmia sendo formação dos primeiros povos? Porque está num delta que tem água. A Bíblia, quando começa a criar, a falar da criação, Rio Tigre, Rio Eufrates, começa a mostrar os rios que estão ali. Por que a civilização é formada ali? Porque tem água. Eles se espalham, Pison, Quion, os rios. Você vai e começa a olhar, tem água. Quando a palavra de Deus nos compara a sal, que é tempero, a luz, são elementos fundamentais. A água é porque aonde nós passamos, alguma coisa tem que acontecer. A gente tem que fazer a diferença. E pense, se nós pararmos de dar desculpas, se formos especiais, como Davi era, aproveitar o nosso tempo para servir a Deus. Cada salmo de Davi que você abre é uma declaração de amor que ele faz para Deus. Quando ele começa a falar da palavra de Deus, ele escreve salmos que ele fala aqui da, olha aqui, humildade do salmista, do Salmo 131. Senhor, meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Eu não me exercito em grandes assuntos e nem coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar minha alma, qual criança desmamada com a sua mãe. Tal é a minha alma para comigo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Sabe
Sabe o que Davi está querendo dizer aqui? Que tem horas que a gente fica querendo explicar a repimbocada parafuseta. Por que Deus fez assim? Será que Deus fez ou vai fazer assim? Vai levantar fulano e aí vai falar com ciclano e vai... Tem horas que a gente fica querendo arrumar uma explicação, um jeito de Deus fazer. Davi está dizendo aqui, eu não sei, eu fico que nem uma criança desmamada. Davi, rei Davi, ele já era rei. Você fica aí querendo procurar palavra para justificar e explicar Deus. Ele está dizendo, eu fico que nem um bezerro desmamado, não entendo nada. Senhor, rei de Israel, poderoso, que me tirou de lá das ovelhas e me botou no trono. E fica o crente cheio de lamateia, xelabaia, querendo arrumar explicação. Tem uma coisa que eu acho maravilhosa. Estou encerrando. Eu fico perplexa aqui quando eu leio. Davi, conversando com Deus, ele diz: como é que pode? Eu estou indignado. Eu habito numa casa, num palácio, feito de madeira e de ouro, cheio de pedras preciosas, e o meu Deus habita em tendas. Não, eu vou construir um lugar decente para que o Senhor seja adorado. Olha que coisa! A pessoa está cheia de dinheiro e pensa logo, vou dar uma casa para meu pai, vou dar uma casa para minha mãe, vou fazer isso. Tem crente que quando é abençoado, ele não dá nem dízimo, não dá nem oferta, ele fica com pena. Conhece a história do irmão que estava desempregado? O pastor pregou na igreja sobre dízimo. E ele chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu quero muito dar dízimo, porque estar desempregado não é motivo de não dar dízimo. Missionária, não. Está desempregado, ganhou uma oferta, vai lá e tira os 10% da oferta que você ganhou. Fez um bico, tira os 10% do bico que você ganhou. Dizime. Fez uma unha, tira os 10%. Ah, mas já é pouco. Dízimo é devolução do que você está ganhando. E se você fizer com fé, você vai experimentar o que Deus vai fazer. Eu estou falando sobre você ser especial para Deus. Mas se você quiser dar a desculpa, fique à vontade. Você vai continuar vivendo o que você está vivendo. Eu estou dizendo para você palavra e estou te dando experiência. E aí, ele falou: pastor, eu não trago dízimo, não trago oferta porque eu estou desempregado. O senhor pode orar por mim para arrumar trabalho? Ajoelhou, o pastor botou as mãos lá dos Estados Unidos. Aí ele arrumou um emprego que ele ganhava $10 por semana. Um bico lá. Aí ele foi, passou a dizimar $40, $4 por mês. Aí, pastor, passou alguns meses, pastor, fui promovido, meu salário melhorou. Eu agora estou ganhando $100 por mês. Passou a dizimar $10 por mês. Aí a empresa abençoou, ele mudou de cargo, daí mais alguns meses e tal, passou a ganhar $1.000. Dizimar $100 por mês. Passaram-se uns 4, 5 anos, ele começou a estudar, ele fez curso e tal, não sei o que, lá. Passou, eu sei que daí a alguns anos ele dizimava $10.000 por mês, ou seja, o salário dele passou a $100.000, porque ele se tornou um empresário bem sucedido, e esse é um salário muito, muito, muito alto lá. E ele chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu não sei mais o que eu faço, eu estou dando muito dinheiro de dízimo. Isso é muito dinheiro, pastor. Eu disse: o senhor já viu um negócio desse?
Eu dar 10 mil dólares, aqui do jeito que o dólar estava, seria 40 mil reais por mês, né? Isso é muito, que o pastor falou, bom, tem um jeito de fazer isso aí com você. Aí ele falou, qual é o jeito? Eu ajoelhei que eu vou orar para Jesus tirar teu emprego. Não, isso eu não quero não. Ué, você não disse que quer ser fiel? Você chegou aqui e reclamou que não podia dar dízimo porque não tinha emprego. Eu orei para Deus te dar emprego, Deus foi te abençoando. Agora você está abençoado, está reclamando que você não quer? Você tem 90 mil dólares todo mês na sua mão. Os 10 não são seus. Infidelidade. Não é seu, não adianta, não é seu. Você quer ficar com o que não é seu? E aí, quando Davi disse assim, eu tenho que fazer. Deus conversa com Davi e disse, vou parafrasear assim, como pode? Esse Davi me surpreende. Esse é aquele que não era nada, que era um mero cuidador de ovelhas. Eu tirei ele de lá do nada, tornei ele rei. Ele era um menininho, ele agora é um homem. Ninguém é mais poderoso do que ele, ninguém é mais belo do que ele, ninguém é mais importante do que ele, ninguém tem uma casa melhor que a dele, e ele quer fazer algo para mim. E aí Deus faz uma declaração a Davi. Deus foi ser lindo. É a única vez que Deus se declara um homem na Bíblia. Deus diz a Davi, eu sou do meu amado Davi, e Davi é meu. Ani, Ledot, Li, Vedot, Li. Eu sou do meu amado Davi, e o meu amado Davi é meu. Deus nunca disse isso para homem nenhum. Mas disse para Davi. Que Davi não precisava fazer mais nada. Ele vai ter uma ressalva, Davi. Você terminou de unificar as tribos de Israel? Você fez guerra para trazer paz em Israel? Você matou muita gente. Meu coração se alegra e eu recebo, mas você não vai poder construir. Prepara tudo, porque quem vem depois de você, seu filho, vai construir. Mas eu recebo essa honra. Ai, coisa linda. Você entende que é preciso ser uma gotícula e descer para se juntar e ser feito grande no reino? Vamos orar.